Graça e paz, amados, nós vamos tratar agora da isca 34. Presta bem atenção. A isca 34, ela fala sobre arrependimento, ela fala sobre perdoar e ser perdoado, ela fala da importância da pessoa reconhecer e assumir os seus próprios erros. Você pode ter certeza de uma coisa: quando você assume seus erros, vai até uma pessoa que você ofendeu, ou você errou com aquela pessoa, e você assume teu erro, você abranda o coração do outro. Existem pessoas que vivem tentando se justificar. Não, eu errei com você por causa disso, disso, disso. Eu errei com você por causa daquilo, daquilo, daquilo. Não, querido. Você errou, vai, pede perdão, reconhece, eu errei. Pode ter algum motivo, alguma razão pela qual você cometeu aquele erro, mas assumir o erro é fundamental. Outra coisa, não tenta nunca reverter o jogo, tentando culpar o outro de uma coisa que você é o culpado e o responsável. Por falta de diálogo, muitos casais se separam. Por falta de conserto, muita gente, por falta de assumir os seus erros, chegar para o cônjuge, chegar para alguém na igreja, um irmão, uma irmã que peca, e consertar o erro, sabe? A pessoa se corrigir, assumir que errou e que falhou. Eu digo para você, sabe o que é isso? É o mesmo processo de Adão. Quando Adão ouviu a voz de Deus lá no Éden, o que Adão fez? O Adão se escondeu. Adão arrumou desculpa. O que Adão deu? Perguntou para Adão: você comeu da árvore que eu disse para você não comer? O que Adão fala? A mulher que tu me deste. E a mulher disse o que? A serpente. E assim sempre um empurrando na direção do outro. Mas é importante, quando nós erramos, assumirmos o nosso erro. A falta de temor, de humildade para assumir os próprios erros é uma isca perigosíssima que pode conservar você em circunstâncias e situações debaixo das garras do inimigo. Você se coloca à mercê do inimigo porque você não assume teu erro, você não sai desse processo de trevas, você fica escondendo as razões, os motivos pelos quais você errou, e fica colocando culpa em alguém, desculpa em alguém, e às vezes até culpando a pessoa que você ofendeu. Então, quando você assume erro, você está dando um grande passo para não cair na isca do diabo, que é a falta de arrependimento, é a falta de consciência de que nós erramos. Vou te dar uma boa notícia. Todos nós erramos. E vou te dar uma notícia muito complicada. Se arrepender, assumir erro, é só para gente séria. É só para quem tem caráter. É só para gente que leva a palavra de Deus a sério e assume, sabe, a sua humanidade como fragilidade. Quando você não admite erro, você se coloca no lugar de Deus, porque o único que é perfeito é Deus. O único que não falha é Deus. Deus não precisa se justificar em nada. Deus não precisa colocar a culpa em alguém, nada. E o que Deus fez ainda? Quando o homem pecou, o pecado de Adão foi cometido, né? Que o problema do pecado de Adão e a consequência do pecado meu e teu, Jesus segurou a peteca. Jesus foi lá e morreu na cruz, pagou o preço, se humilhou, envergonhou-se, foi pisado, esmagado, esmiuçado. Tudo para quê? Para que nós achássemos o caminho da salvação através do sofrimento dele. Mas é importante que cada pessoa assuma seus próprios erros. É importante que cada pessoa venha admitir: eu errei. Lembra da parábola do filho pródigo, que Jesus deixou bem claro?
né? Quando o filho lá estava passando fome, o que ele disse? Ninguém na casa do meu pai passa necessidade. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou me levantar, vou chegar lá no meu pai, vou falar para ele: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser recebido como teu filho. Mas Jesus está ensinando o caminho. Como é que funciona? Não é chegar lá para o pai e falar assim: pai, sabe, eu tenho um jeitinho aqui, outro jeitinho. Não tem jeitinho, irmão. O que você quer ser perdoado, assuma seus erros. Pessoas que não são sérias, pessoas que não têm escrúpulos, são pessoas que não assumem seus erros, não admite que erra, não admite que falha e ainda tem o descaramento de jogar a culpa nos outros. Mas olha, vigia, porque isso é uma isca do diabo. Porque Jesus, quando pregou, João Batista, quando pregou, os profetas, quando pregavam, diziam: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependimento, assumir o próprio erro. Eu digo para você, quando você assume teus próprios erros e você bota a tua cara a tapa, escuta o que eu estou te dizendo, você vai sentir uma paz, uma alegria tão grande, e o medo que você tem de assumir, de ser homem ou ser uma mulher de Deus que assume os próprios erros, sabe, esse medo vem do diabo, vem do inferno. Mas quando você tem coragem de assumir os próprios erros, assumir as próprias falhas, você vai perceber uma coisa grandiosa, uma paz que excede todo entendimento virá no teu coração, porque Deus vai te perdoar, o outro que você pecou vai te perdoar, e você vai sentir alegria, porque isso é a coisa mais importante do mundo. Você já imaginou quantas pessoas podem ir para o inferno, porque não tiveram coragem de assumir seus erros e admitir os seus pecados? Imagine isso. Imagine deixar de entrar no céu, passar a eternidade no inferno, porque não assumiu os seus próprios erros. Tá? Isso é um pecado, isso é gravíssimo, é uma isca do diabo terrível. Se livre dela, tenha coragem, peça o Espírito Santo, ele vai te ajudar, assuma teus erros, assuma tuas falhas, peça perdão e não justifica, nem fica de, foi por causa, nada disso. Dá a mão, dá a cara a tapa, eu errei, eu falhei, eu admito, eu errei, eu assumo meu erro. Isso é papel de gente séria. Deus te abençoe.